É uma terra belíssima, única, e muitas vezes mais difícil do que o nome que se orgulha o povo mapuche. Gente da terra, combativa e forte, distribuída nas regiões meridionais do Chile e da Argentina. Como o jovem Beato Zeferino Namuncurá, filho do comandante que assinou a paz com o governo argentino no final do século XIX, que compreendeu a importância da escolarização e da cultura cristã para o futuro do seu povo. Este lugar foi lugar sonhado por mim mesmo. Sonhei que... Esse lugar foi muito desejado por mim, em primeiro lugar, que vi o santo dizer-me que aqui se vivia bem. Zeferino não é conhecido por muitos, mas a sua vida ensinou muito e a nós surpreende todos os dias pelo que faz aos doentes, mesmo incuráveis, tanto que para nós é um santo. O povo mapuche é antigo e orgulhoso, que resistiu com sucesso também às tentativas dos incas de sujeitá-los. Nem mesmo os conquistadores europeus conseguiram colonizá-los. Só no final do século XIX foram submetidos. Zeferino foi apenas um dos primeiros frutos da história de amizade entre salesianos e povo araucano. Os dois primeiros chegaram em 1879 como capelães militares, acompanhando o exército empenhado na conquista da meseta. Não deixaram mais estas terras, mas iniciaram o seu apostolado, sendo realmente amigo dos mapuches. Nos últimos decênios do século XX, a situação mudou de maneira conflitante. O retorno das democracias permitiu iniciar a recuperação destas antigas culturas. Por outro lado, muitos começaram a estabelecer-se espontaneamente nas cidades por falta de terras férteis, de trabalho ou para que seus filhos estudassem. Isso tudo em detrimento do contato com a terra, o mapu, como é chamada, que foi perdida muitas vezes nos limites da legalidade, quando sociedades multinacionais decidiram explorar o rico subsolo. Bueno, cuando la comunidad comienza a organizarse, se da cuenta de que quando uma comunidade começa a organizar-se, percebe-se que hoje em dia, por exemplo, em Nequém, permanece o conflito pela terra iniciado há 130 anos, quando fomos conquistados. Nada mudou e o conflito ainda continua. Os nossos avós não puderam desenvolver-se porque não puderam estudar. Nós, porém, pudemos estudar e hoje os jovens frequentam a escola elementar e média e depois vão à universidade. Por isso, creio que o povo mapuche adquire a cada ano maiores capacidades, sem esquecer os nossos costumes e crenças e sem deixar de falar a nossa língua. Pedro é, há muitos anos, um lonco, um chefe de comunidade, um homem que, por experiência, paixão e preparação, é referência para todos. Tomei a decisão, desde criança tinha a ideia de resgatar-me, pois não havia escola,
de vir até aqui, a 400 quilômetros. Era 1975 e conheci o Padre Francisco, muito amado pela comunidade porque nos apoia, nos ensinou muitas coisas e nos sustentou materialmente. A comunidade começou então a organizar-se. Frequentei a escola elementar em Neuquén e, ao final, o Padre Francisco me incentivou a permanecer. Aprendi o ofício de mecânico e, em 1981, voltei à minha comunidade e comecei a inserir-me. Nessa época, não percebia, mas agora sei que me transmitiram a sua sabedoria. Hoje, sei que me transmitiram muita força, porque tudo aquilo que me ensinaram os anciãos, que já não existem mais, eu posso passar aos jovens, às crianças. Um chefe, um lonco, tem muitas responsabilidades. Pedro esforça-se para chegar às várias famílias, ajudando-as concretamente. Por exemplo, distribuindo a lenha, recolhendo os seus pedidos, fazendo sentir sempre a proximidade de quem tenha feito as suas dificuldades. Não é fácil a vida nas estepes argentinas, na meseta, onde habitam os mapuches que decidem não abandonar os campos. Na simplicidade do estilo, se fazem acompanhar pelas dificuldades próprias de uma natureza nem sempre acolhedora. Atualmente, desde 2008, estamos nos organizando através de um conselho zonal. Aqui no norte somos 7 comunidades. São as 7 comunidades que habitam a zona norte, chamada Picuncha. A cada mês e meio, nós nos reunimos e procuramos resolver os problemas internos da comunidade. Cada um tem uma representação. Eu, por exemplo, sou referente para a questão do território. Cada uno tiene su representatividad. Yo represento, por ejemplo, en cuanto a la causa del territorio. A terra é vida para os mapuches e ainda estão em aberto algumas questões de retribuição de territórios expropriados entre o final do século XIX e os primeiros decênios do XX, e novas expropriações ou aquisições da parte de multinacionais que entendem explorar o subsolo sem envolver os mapuches e a sua vontade. Já se passaram 6 minutos das 3 da tarde de hoje, segunda-feira, 8 de agosto de 2016, e damos as boas-vindas a alguns salesianos e aqueles que estão na frequência 89,29. Iniciamos com uma mensagem que nos deixaram no estúdio para a comunidade de Calipili. Está convocada uma reunião geral para quarta-feira, 10, vários temas a tratar a partir das 13. Pede-se pontualidade e presença. Assinado a comissão. Comunicamos essa mensagem esperando que estejam bem do outro lado do rádio. E nós lhe faremos companhia com a música e as mensagens que chegarem. Estamos em companhia da música. Depois, voltaremos com outras mensagens. O que realmente causa admiração no povo mapuche é a sua relação com a terra. Para o povo mapuche, dá todo. Creio que a terra, o Mapu, seja tudo para o povo mapuche. Porque sem ele, nenhum ser humano pode viver. E através dele se relacionam com tantas coisas e tantas diversidades. Para nós, o Mapu, portanto, é nossa mãe, pois através dela vem tudo. Acredito que existam conflitos em todos os lugares, porque as empresas muito ricas e poderosas têm os seus interesses. Que tienen mucho dinero, vamos a decir, las empresas grandes son los que más interés tienen.
Aqui, nesse momento, estamos tranquilos, embora no território já existam poços de petróleo, que são um desafio para o povo mapuche. E outras situações que chegaram a ameaçar-nos, como a grande mineradora que, quando fui chefe, não aceitei. Porque sabia que consequências haveria de trazer. Outras comunidades já sofreram as consequências que foram em parte enfrentadas. Esses são os maiores desafios como povo mapuche. Tuvieron consecuencias, pero bueno, pudieron, como se llama, parar esa cosa. Así que eso es otro desafío más que tenemos como pueblo mapuche. É nesse contexto que se insere o trabalho dos salesianos. Uma evangelização feita de primeiro anúncio, mas também de atividades consolidadas em decênios na vida de paróquias e escolas. Primeiramente, é essencial ser mapuche, como identificação de pertença a um povo no qual se nasce e se forma a própria cultura e identidade. Ser cristão significa poder sentir-se parte do grande triunfo de Jesus, de Deus que orienta o seu povo, e podê-lo compartilhar com uma cultura diferente. Sou Alberto Neculguan. Sou Alberto e sou mapuche. Essa é minha mulher Miriam. E esse é meu filho Juan Calfunewen. Dizer-nos mapuches é dizer que somos gente da terra. Mapu é a terra, que é o povo. Seu nome significa força, azul. Como mapuches, damos muito valor ao sentir-nos parte dessa terra, fazer parte da própria terra. Para o povo mapuche, é um nascer e retornar à terra, portanto, nunca sentir-se estranhos. Não é em nenhum momento sentir-nos ajeno. Cuando ya murió mi mamá, mi abuelo, todo, muy pocos quedaron, entonces me vine yo, una hermana y bueno, toda la familia se vino al pueblo a vivir, no quedó nadie. Quando morreram minha mãe e meu avô, em breve tempo, com uma irmã e toda a família, viemos para a cidade. E lá não ficou ninguém. Todos nós nos transferimos. Um pouco para aprender e conhecer muitas coisas, ou pensando de fazê-lo, de ser melhores, o povo vinha para a cidade. Mas eu creio que no campo, através da comunidade, se aprendem muitas coisas boas, mesmo sem estudos profundos. Armelinda pertence à comunidade mapuche Tehuelche e vive há 50 anos na cidade. Trabalhou em vários serviços até recuperar a tradição têxtil mapuche e ensiná-la ainda hoje aos jovens. Mas os inícios foram difíceis. Los primeros años para mí fue medio como que querer borrar, ¿no? De ser. O primeiro ano deveria ser cancelado, porque se é marginalizado mesmo na própria comunidade. Nós nos sentimos muito marginalizados, porque havia vários irmãos da mesma etnia mapuche, porém mais ricos.
e a comunidade pobre era discriminada. E isso nos feria. Hoje posso dizer com orgulho que sou Mapuche teuense, ou Mapuche, porque não tenho vergonha de dizer que o sou, ou de falar. Pois tudo o que vivi na minha juventude só foi reconhecido ultimamente por muitos no país. Depois de que empecé com o telar de volta acá, eu he sido reconhecida em muitas partes. Como Mapuche, temos muita fé em Deus. Futsal, como nós o chamamos. E eu sinto a Igreja Católica muito próxima da nossa cultura. Há quem recuse a Igreja Católica, mas creio que cada um tem as suas ideias. Eu sou católica e não recuso a minha cultura mapuche e a minha religião.